Pois muito bem, meus amigos, hoje eu gostaria de falar neste vídeo sobre o mito de Sísifo, que está contido no ensaio feito por Albert Camus, o francês Albert Camus. Ele fez esse ensaio no ano de 1941. Para ele, para Albert Camus, o homem vive sua existência em busca de sua essência, do seu sentido. Encontra um mundo desconecto, ininteligível, guiado por entidades sufocantes como as religiões e ideologias políticas. Ele faz esse ensaio dedicado a Pascal Pia. Está organizado em 4 capítulos. Eu usei como base a Wikipedia e algumas outras informações do ensaio do Albert Camus. Por exemplo, o primeiro capítulo ele fala sobre um absurdo raciocínio. Ele começa por descrever a condição absurda. Grande parte da nossa vida é construída sobre a esperança do amanhã que nos aproxima da morte e é o último inimigo. Camus fala assim. Pessoas vivem como se elas não tivessem a certeza da morte. Uma vez despojado do romancismo comum, o mundo é um estranho e desumano lugar. O verdadeiro conhecimento é impossível de ser explicado pela racionalidade da ciência em favor do mundo. Suas histórias, em última análise, no sentido de abstrações, se dão em metáforas. Não é o mundo que é absurdo, nem o pensamento humano. Não. O absurdo surge quando os humanos precisam entender a satisfação para a irracionalidade do mundo. Quando o meu apetite para o absoluto e da unidade complementa a impossibilidade de reduzir o mundo a um princípio racional e razoável. Tomar o absurdo sério significa reconhecer a contradição entre o desejo da razão humana e do mundo insensato, ele diz. Suicídio, então, também deve ser rejeitado. Sem o homem, o absurdo não pode existir, na visão de Camus. A contradição deve ser vivida, a razão e seus limites devem ser reconhecidos sem esperança. No entanto, o absurdo nunca pode ser aceito. Ele exige constante confronto, constante revolta. Abraçar o absurdo implica abraçar tudo de insensato que o mundo tem a oferecer. Sem um sentido na vida não existe uma escala de valores. Olha que interessante. Sem um sentido na vida não existe uma escala de valores. O que conta não é a melhor vida, mas a maioria dos que a vivem. Assim, Camus chega a 3 consequências da plena aceitação do absurdo. Primeira, a revolta. Segunda, a liberdade. E a terceira, a paixão. A revolta. A revolta no que tange a constatação de que a vida é absurda sem sentido. Isso é revolta. E a liberdade? Haja vista a nossa condição humana. Estamos sós e escolhemos estar sós. Isso é liberdade. E a paixão? A paixão já não se vive a vida de outro modo. O absurdo do homem que dá no 2º capítulo. Albert Camus, em seguida, passa a apresentar exemplos da vida absurda. Ele começa com Dom Juan. Dom Juan. Quem já ouviu falar do Dom Juan? O sedutor que vive a vida apaixonado ao máximo. Não o nobre amor, mas o que reconhece tanto os efêmeros quanto os duradouros. O próximo exemplo é o ator, que retrata a vida efêmera da fama efêmera. O autor ele demonstra em que medida o ser interpretado cria. Nessas 3 horas,
ele percorre todo o decorrer do beco sem saída, o que o homem da plateia leva uma vida para cobrir. O terceiro exemplo do absurdo é o homem conquistador. O homem conquistador. O guerreiro que, com todas as promessas da eternidade, afeta o envolver pleno da história humana. Ele escolhe a ação sobre a contemplação, consciente do fato de que nada pode durar e não é vitória final. Depois ele entra no seu mundo, a criação do absurdo. Se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Vocês sabiam? Absurdo da criação, naturalmente, tem também de abster-se de julgar e de aludir ao mesmo tempo a menor sombra de esperança. É um mito de Sísifo, isso que nós vamos falar. No último capítulo, Alberto Camus esboça o mito de Sísifo. Sísifo desafiou os deuses, e os deuses capturaram Sísifo e sofreu uma punição, e deram uma punição para ele, para toda a eternidade essa punição foi. O que Sísifo teria que fazer? Ele teria que empurrar uma pedra de uma montanha até o topo dessa montanha. A pedra então rolaria para baixo e ele novamente teria que começar tudo. Camus vê em Sísifo o ser que vive a vida ao máximo, odeia a morte e é condenado a uma tarefa sem sentido, como um herói absurdo. Não obstante reconheça a falta de sentido, Sísifo continua executando sua tarefa diária. Camus apresenta o mito para trabalhar uma metáfora sobre a vida moderna, como trabalhadores em empresas fúteis, em fábricas e escritórios. Mas como que é isso? O operário de hoje trabalha todos os dias, ele diz. Todos os dias em sua vida. Faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, como o mito de Sísifo, mas é trágico quando apenas em raros momentos ele se torna consciente. O paralelo que Camus faz da história grega com o nosso mundo atual é a comparação do esforço de Sísifo com o nosso cotidiano. Que comparação é essa? É a representação finita da eternidade em forma cíclica. Fazer a pedra subir, ver essa pedra cair, descer para buscá-la e subir-la novamente até o topo. Camus escreve: só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra enorme, empurrá-la e ajudá-la a subir uma ladeira 100 vezes recomeçada. Vimos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recebe a massa coberta de argila, um pé que a retém, a tensão dos braços, a segurança totalmente humana de duas mãos cheias de terra. O destino de Sísifo parece ser absurdo, mas não é menos absurdo que o operário que trabalha todos os dias fazendo a mesma coisa. É praticamente igual. Como em tempos modernos, se lembram do Charlie Chaplin? Talvez seja mais trágico, pois ao mesmo Sísifo é consciente de sua condição. Conhece toda a extensão de sua miserável condição. Ele conhece toda a extensão de sua miserável condição. Volta e meia, alguém das camadas populares conquista o sucesso. Veja, sucesso é uma análise meramente comparativa com seus iguais. As oportunidades de uma pessoa de baixo tornar-se grande capitalista é quase zero. E o sistema une todos os seus esforços para transformar essa pessoa em um símbolo, em uma representação viva da meritocracia, da justiça social. Gostaram?